O formato STL, pessoal, é um formato muito antigo. É aquele tipo de solução que você inventa de maneira temporária e não planejada para atender uma determinada situação ou necessidade imediata. Mas que, com a evolução do processo mais à frente, se mostra necessário evoluir ou modificar por completo a solução. Tipo o que aconteceu com as redes IPs, que é basicamente a estrutura que sustenta hoje a internet no mundo, né? Inicialmente foi projetada para suprir uma necessidade de comunicação, mais especificamente militar, e aí criaram lá o protocolo IP, e depois isso foi crescendo, tomando uma proporção muito grande, e eles perceberam que inicialmente eles não se preocuparam com segurança, com escalabilidade, etc e tal, e no decorrer, conforme a carruagem ia andando, foram inventando soluções paliativas para que a gente conseguisse sustentar aquele protocolo mais à frente, né? Bom, o fundamento dessa história aí é tentar de alguma maneira mostrar para você que isso acontece muito quando o assunto é tecnologia. As impressoras 3D, aliás, a impressão 3D ela evoluiu muito e a gente percebe que o STL, apesar de ser um formato assim muito popular por conta de ter sido criado especificamente para a impressão 3D, ele é um formato extremamente rudimentar e faltam muitas coisas que seriam desejáveis em um formato para essa natureza, né? Aqui eu tenho o histórico dele, ele foi criado em 1987, ou seja, há mais de 30 anos. E você pensando que a impressão 3D foi inventada agora, né? Na verdade, isso aí tem um histórico muito antigo, conforme provavelmente você já assistiu em vídeos anteriores aí do nosso curso. Mas, enfim, o fato é que esse formato ele foi gerado há 30 anos atrás, foi criado há 30 anos atrás. Contém apenas informações geométricas tridimensionais do objeto. Não traz mais nenhuma informação que não seja relacionado com este tipo de informação. E possui basicamente dois tipos de formatos: o formato de texto simples e o binário. O binário ele costuma ser menor, né, quando salvo em disco, do que o texto simples, que costuma ser às vezes 10 vezes maior do que o formato binário. E é um formato open source, ok? Então não é proprietário, foi algo que foi desenvolvido e o código está aberto, o formato do arquivo está aberto para que você conheça ele, até mesmo possa criar um formato a partir dele. Veja bem, a gente vai fazer uma pequena comparação entre arquivos salvos entre diversos tipos de formatos diferentes para a gente ver o ganho e o diferencial entre eles. Olha só, segue a comparação do tamanho de arquivo gerado por um modelo com mais ou menos 63 mil triângulos, salvo em formatos diferentes de cada arquivo, né? O PLY, que é um binário, arquivo binário, esse objeto com 63 mil triângulos, salvo em disco, ele terá algo em torno de 1.1 mega. No formato X3DB, ele terá algo em torno de 1.3 megas. Já no formato Object, que é o formato ASCII, ele vai ter aproximadamente 2 megabytes, né? E aí eu tenho a relação aqui. O STL, quando comparado a esses formatos anteriores, veja bem, o STL binário ele tem 3 megabytes e o STL em formato ASCII ele já vem com 11 megabytes. Olha só a diferença que é monstruosa, né? Então você percebe que dentre todos os formatos, o STL, o arranjamento, a forma como ele é construído, ele é menos otimizado que qualquer um desses outros formatos que você está vendo. Agora, sobre o consórcio que eu acabei de falar, eles criaram o formato 3MF. Eu vou deixar alguns links aí na descrição deste vídeo, ou melhor, no rodapé desta página onde você está assistindo este vídeo, para que você possa visitar os links e conhecer mais sobre este consórcio, né, liderado pela Microsoft. Ele é capaz de armazenar informações complexas, tais como cor, descrição do modelo, direitos de cópia e até mesmo configurações específicas do fatiador, o que é muito interessante. Se você pegar e salvar uma estrutura que está lá dentro da cama do fatiador, né? Naquela representação gráfica da cama feita pelo fatiador, no formato STL,
tudo o que você vai encontrar dentro deste arquivo são informações a respeito do modelo 3D e da estrutura geométrica daquele modelo 3D, mas além disso você não terá nenhuma outra informação. Se você salvar no formato 3MF, até mesmo informações a respeito da impressora 3D, a respeito das configurações de altura, de camada, todas as configurações mais complexas que você porventura tenha criado para aquele modelo serão salvas juntamente com o arquivo. E qualquer outra pessoa que carregar aquele arquivo no formato 3MF já vai trazer automaticamente essas configurações para o fatiador. E isso é muito interessante, né? Imagina que você teve um trabalhão para poder ajustar um determinado modelo, colocando ele numa determinada posição, com um determinado preenchimento, altura de camada, talvez variável, talvez ajustada de acordo com a variação que você achar conveniente. Enfim, toda aquela estrutura que você montou e beleza, aí você imprimiu à vontade, né? Mas aí você não salvou no formato 3MF. Quando você tiver que imprimir aquele arquivo novamente, será necessário você passar por todo aquele processo, perder horas talvez, né? Como é o meu caso, às vezes eu perco horas trabalhando em um único arquivo para obter um bom resultado. Se você não salvar no formato 3MF, você vai perder aquele trabalho todo que você desenvolveu, gastando aquele tempo precioso, né? Agora, se você salvar nesse formato aí, até mesmo se você compartilhar o arquivo com seu amigo, automaticamente o fatiador do seu amigo, desde que seja o mesmo fatiador, né? Porque atualmente não há uma compatibilidade cruzada entre eles, né? Exemplo, as configurações do Cura vão no arquivo 3MF e se eu abrir esse mesmo arquivo dentro do Slicer, o Slicer já vai trazer as configurações apropriadas para aquele arquivo? Não, não vai. São particulares, né? Por enquanto não há um padrão. Então o arquivo que é gerado, o arquivo 3MF gerado com o Cura, ele só pode ser 100% aproveitado se aberto dentro do próprio Cura. O que foi gerado pelo Slicer só pode ser 100% aproveitado se ele for aberto dentro do próprio Slicer. Isso porque não há um padrão de implementação de configurações, ou pelo menos as configurações básicas, já que entre os fatiadores, cada um tem o seu diferencial, nem todos eles têm as mesmas configurações ou as mesmas capacidades, né? Então, não quer dizer que você não consegue abrir o arquivo do Cura no Slicer e nem o contrário, o do Slicer no Cura. Na verdade, se eu salvar no formato 3MF, salvei lá o meu arquivo através do Cura no formato 3MF. Eu vou conseguir abrir o 3MF tranquilamente no Slicer, só que ele não vai carregar as configurações, tá? Eu teria que fazer todas as configurações manualmente no Slicer para poder trabalhar com o arquivo. Mas as informações a respeito da geometria, todas elas estarão presentes lá no arquivo e poderão ser abertos pelo Slicer sem qualquer problema, ou qualquer outro fatiador que suporte o formato 3MF. Então, esse é o ponto único negativo deste novo formato, que é um formato muito mais moderno, justamente que não há um padrão que determine como salvar as informações de configuração. E, consequentemente, a gente tem esse probleminha. Mas se você salvar o seu modelo direto da plataforma, a gente vai fazer um ensaio aqui só para você ter uma ideia. Se a gente salvar o modelo direto da plataforma no formato 3MF, ele já vai carregar todas as informações e armazenar aquelas informações dentro do arquivo. Toda vez que você abrir aquele arquivo, ele já vai trazer tudo direitinho, bonitinho para você. Tá? E como é um arquivo que vem no formato XML, ele é praticamente infinito. É só ir adicionando nodes e nodes novo. Ele é totalmente escalonável. Isso significa que você pode colocar a informação que você quiser ali dentro. Tem informações que nenhum outro software fatiador vai conseguir ler, mas você pode colocar ali dentro, não vai prejudicar em absolutamente nada a leitura daquele arquivo. E é um formato open source, ou seja, o que já tem dentro deste formato ainda é suscetível à modificação. Ele pode aperfeiçoar, pode ser aperfeiçoada, ainda que a base dele ele provavelmente vai sempre manter. Mas podem ser adicionados padrões com relação à altura de camadas e coisas do gênero.
Então, hoje, atualmente, o Cura, o Slicer ou outro fatiador implementa suas partes específicas dentro desse arquivo. Mas a básica, que na verdade são todas as informações relacionadas à geometria do arquivo, essas são padrões. Todo fatiador vai conseguir ler, ainda que os específicos de cada fatiador não consiga ser lido por todo fatiador, tá bom? Mas também não impede a leitura do arquivo, de maneira nenhuma, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho esse arquivo Crawling Claw e eu abri este arquivo aqui, ó, 24.453 KB. Né? Eu abri ele no Cura e no Slicer. E através do Cura, eu vim aqui, cliquei em Export, e aí ele já vai aparecer aqui no formato 3MF. E salvei ele assim, ó. Ele vai dizer aqui que já tinha salvo o arquivo antecipadamente, né? Ok, nenhum problema. Vou colocar para salvar agora. Leva um tempinho, porque, afinal de contas, ele vai extrair ali todas as informações, inclusive todos os parâmetros que eu tenho aqui configurado. Ok, ele terminou aqui de salvar o meu arquivo. E fiz o mesmo com o Slicer, né? Cliquei aqui em Export. Aliás, foi aqui, ó, Save Project. Vamos botar aqui, ó, Save Project As. E salvei como Crawling Claw 2 Prusa. Ok, vamos substituí-lo e vamos deixar ele salvar. Então ele vai levar todas as configurações do Slicer para dentro daquele arquivo. Ok, agora a gente vai dar uma olhadinha e comparar. O primeiro arquivo tinha o original, né, no formato STL, tinha 24.453 KB. Agora vamos ver como ficou o tamanho desses arquivos salvos pelo Cura e pelo Slicer. Pelo Cura ficou com 23 megas, ou seja, caiu 1,5 MB aproximadamente. E salvo pelo Slicer ficou com 8 megas apenas. Tá? Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que este formato é um formato compactado, ele já vem compactado. Tá bom? Quando o software gera esse formato, ele já gera o formato compactado. Então, naturalmente, o modelo, depois de compactado, ele vai ficar com um tamanho muito menor. Observe que aqui o Slicer, ele disparou na frente do Cura, né? O arquivo está muito melhor otimizado. Eu não sei exatamente, não sei explicar exatamente por que dessa otimização com relação ao Cura, tá? Mas é uma diferença brutal, é menos de 50% do tamanho do arquivo que o Cura gerou em formato 3MF. Então o Slicer, não sei se é por conta da quantidade menor de feature, não sei, talvez o arranjamento ou a maneira como o software organiza os elementos em nodes dentro do arquivo XML. Talvez isso possa parecer muito complexo para você, mas é tudo questão de costume mesmo. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai pegar esse arquivo aqui, ó, o do Prusa Slicer. A gente vai fazer uma cópia e vai colar ele aqui dentro, ó. Então eu fiz uma cópia aqui e agora eu vou mudar o nome da extensão para zip, ok? Beleza, salvei aqui como zip, agora ficou Crawling Claw 2 Prusa Copy, né? E agora eu posso clicar com o botão direito e extrair o arquivo. Ó, ele vai gerar uma pastinha aqui. Agora eu vou apagar essa cópia que a gente fez, né? A cópia original. Vamos lá. O tamanho do arquivo sem compactação é quase 9 megas, né? Vamos ver aqui o tamanho dele descompactado. Nós temos aqui um arquivo de 40 megas. Ok, vamos entrar aqui e vamos dar uma olhadinha por dentro. Eu tenho aqui um índice, tenho aqui algumas informações sobre configuração do Slicer, tá? As configurações do fatiador, e eu tenho aqui o arquivo 3D em XML, né? São 40 megas. A gente vai abrir ele aqui no Notepad++, vai demorar um pouquinho, mas eu vou cortar para que a gente ganhe tempo, né? Só para a gente dar uma olhada. Ok, aqui está o nosso arquivo XML, né? E aqui eu tenho todos os vértices, os parâmetros de configuração lá, dos triângulos, etc. e tal, conforme nós já havíamos
dito anteriormente, né? Fica tudo armazenado aqui dentro desse arquivo. Cada um polígonozinho que tem dentro do seu modelo 3D fica salvo dentro de um arquivo XML, conforme você pode ver aqui. Então é bem interessante esse formato e, na realidade, este formato ele tende a superar o STL por completo, né? Vai chegar um momento em que o STL ele vai cair no desuso, porque ele, além de ser um formato problemático, né, ele também possibilita muitos erros, ele é um formato que não é muito expansível e simplesmente não tão escalonável. Consequentemente, para eu mudar o formato STL, eu acabaria criando um novo formato, que é o caso do 3MF. E o formato 3MF hoje é o formato mais indicado para a impressão 3D. Foi um formato criado especificamente para a impressão 3D. Vocês viram outros tipos de formatos que também servem para a impressão 3D, podem ser usados, mas este aqui ele possui características que facilitam, que foram desenvolvidas pensando em impressão 3D. Bom, mas o que aconteceria se eu tentasse abrir o arquivo que foi gerado pelo Cura no Slicer? Bom, acho que a melhor maneira da gente descobrir isso é fazendo, né? Então vamos lá. Open Project, vamos aqui 3MF e vamos pegar aqui o Crawling Claw 2 Cura, né? Vamos abrir o arquivo do Cura aqui para a gente ver o que acontece. Ok? Absolutamente nada, pessoal. Na verdade, ele carrega o arquivo aqui, ele só não vai carregar as configurações do Cura, porque as configurações do Cura são específicas para o Cura. Mas, no mais, tudo funciona direitinho. O mesmo aconteceria se eu tentasse abrir o arquivo que o Slicer gerou no Cura. E acontecer a mesma coisa. O elemento lá, o objeto seria carregado, porém as configurações não seriam carregadas. Somente isso. Bom, agora você já sabe a diferença entre o formato STL e o formato 3MF. E entre os dois, qual dos dois você deve utilizar ou dar a preferência.